Olá, meus queridos do terceiro ano aí da Escola Valéria Minguili, tudo bem? Terceiro do ensino médio de Química, aqui o professor Alê. Vamos para a nossa segunda aula, segunda atividade de Química. E hoje, falando sobre equilíbrio químico, de acordo com aquilo que está sendo visto no centro de mídias, vamos dar uma explicadinha e fazer juntos nossos exercícios. O objetivo, então, da nossa aula de hoje, nossa habilidade a ser desenvolvida, é reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. Ou seja, olhando para essa nossa figurinha aí ao lado, reagente A mais reagente B, dando produto C mais produto D, tanto pode A mais B formar C e D, quanto andar no caminho oposto, né? Ser reversível, portanto, e C mais D formar A mais B. Aí você tem as setinhas da velocidade das reações, que a velocidade de A mais B é igual à velocidade de C mais D se for no sentido oposto. E aí nós temos então um equilíbrio quando a velocidade é igual. Muito tranquilo de entender, e nós já vamos ver então alguns fatores que influenciam nos equilíbrios químicos, ok? Vamos lá então. Seguindo o nosso conteúdo, equilíbrio químico é toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis. Uma da direita para a esquerda, onde os reagentes se transformam em produtos, e uma inversa, no caso então aí da esquerda para a direita, onde os produtos se transformam em reagentes, ok? Se a velocidade for igual, A mais B dando C mais D e C mais D dando A mais B, nós teremos então um equilíbrio químico. Tranquilo? Nós podemos ver aí nesse gráfico, ao lado esquerdo de vocês, uma tabela e depois um gráfico, que mostra então as concentrações de A e B. E nós começamos com 300 mol de A, 150 de B, e ainda nada formado nos produtos, 0 no C, 0 no D. Vai consumindo A, ele vai diminuindo, podem olhar na tabela, vai consumindo B e vai gerando o produto C e o produto D, até chegar num determinado tempo, aqui 60 segundos, onde 150 com 75 gerando 100 e 200 se mantém nos 70 segundos, nos 80 segundos e aí sucessivamente. Isso significa que essa reação atingiu um equilíbrio. Não tem mais consumo de reagente e formação de produto. Tanto vai para o sentido de formação dos produtos, quanto para o sentido oposto, formação dos reagentes. E o gráfico nos mostra isso. O A seria o nosso azul escuro aqui no gráfico, e o B o azul clarinho. Eles começam lá em cima com grandes concentrações e vai diminuindo, formando o C, que está em vermelho, e o D, que está em cor de rosa, até um momento dos 60 segundos em que isso aí se mantém e não muda mais. Vai diminuindo A e B e aumentando o C e D, os produtos C e D, até que em um determinado momento C e D ultrapassa, né, o A e B, mas chegado num determinado tempo, isso se mantém e não há mais variação, se mantém então em equilíbrio, perfeito? E aí nós temos nosso princípio de Chatelier, grande Chatelier, nosso brother aí, que diz o seguinte: quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, esse se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. E o que então, quais são esses fatores que podem então perturbar um equilíbrio? A reação está correndo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, está em equilíbrio, mas pressão, concentração e temperatura tendem então a mexer nesse equilíbrio, a causar um desequilíbrio, aumentar a pressão ou diminuir, aumentar a concentração ou reduzir a temperatura da mesma forma. Como isso acontece? Se nós aumentarmos a pressão, guardem isso, o aumento da pressão ele gera uma concentração de volume. Então vai se deslocar sempre na tendência de formar o resultado onde tinha menos móis, menos moléculas. A diminuição da pressão, ao contrário, vai deslocar esse equilíbrio no sentido de formar, então, aquilo que tem mais mol envolvido. Nós já vamos ver exemplo prático disso até nos nossos exercícios para vocês entenderem melhor. Resumindo, né, quando a gente tem
olha, o A mais B dando C mais D, que a gente está conversando o tempo todo sobre isso. Seta nos dois sentidos, está em equilíbrio. Se eu aumentar a concentração dos reagentes, ou seja, eu aumentar A ou aumentar B, a tendência é se deslocar essa reação e ir formando, indo para a direita, ser mais verdadeira no sentido da direita, formando cada vez mais produtos, Vai formar cada vez mais C e D, porque eu aumentei a concentração de um lado, olha a gangorra, é uma gangorra. Eu aumentei aqui, aumentei, a tendência é formar cada vez mais para equilibrar novamente, perfeito? Cada vez formar mais C e D. Se eu diminuir a concentração do A ou do B, a tendência então é ir de CD para AB, ir para a formação então dos reagentes. Aumento da concentração dos produtos gera deslocamento para a esquerda, ok? Aumento da temperatura favorece aquela reação que for endotérmica, que precisar mais de temperatura. Passando o caminhão, que maravilha. Aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, aquela que precisa então de temperatura para acontecer. Se eu diminuir a temperatura, favorece uma reação exotérmica, aquela que libera calor, portanto. Vamos então para a nossa atividade para ver se a gente entendeu isso daí. O professor é tão legal que ele vai resolver com vocês. Não espalha para os outros não, que o professor resolve a atividade no YouTube. Espalha assim. Vamos lá. Nós temos aqui uma reação de 2 mols de cloro, gás cloro, reage com 2 mols de água, formando 4 mols de ácido clorídrico, HCl, e mais um único mol de O2, gás oxigênio. Essa reação aqui, ela tem um delta de calor, de entalpia, de mais 113 kJ. Ou seja, ela precisa de calor para acontecer. Ela é, no sentido do cloro mais água formando clorídrico e oxigênio, ela precisa de temperatura. Ela é endotérmica. Tudo bem? Maravilha. Vamos então analisar aí. Se for adicionado cloro, isso já é nossa atividade para vocês entregarem, hein? Se for adicionado cloro, se eu adicionar Cl2, eu aumentei quantidade de reagente, ela vai se deslocar para onde? Para o lado de formar cada vez mais produtos. Então ela vai da esquerda para a direita. Se for retirado ácido clorídrico, então está aqui no nosso produto, o ácido clorídrico, eu retiro. Retirar ácido clorídrico aqui no caso é a mesma coisa que aumentar os reagentes, eu diminuir então o produto. A tendência então é cada vez mais tentar formar produto para voltar a ter o equilíbrio. Vai de novo da esquerda para a direita. Se eu aumentar a temperatura, olha lá, a nossa reação precisa de temperatura para acontecer. Tá legal o barulho do caminhão no fundo aí, né? A nossa reação precisa de temperatura para acontecer. Se eu der mais temperatura, vai cada vez acontecer mais a reação. Então, vai ser da esquerda para a direita. Eu preciso de temperatura para cloro e água virar ácido clorídrico e oxigênio, e eu estou dando temperatura. Então, cloro e água cada vez mais vão virar ácido clorídrico e oxigênio. Vai da esquerda para a direita. Se eu aumentar a pressão, se eu aumentar a pressão, lembra que eu falei há pouco tempo atrás? Ela tende a se deslocar para onde tiver menor concentração de móis. Eu tenho 2 mol de cloro, 2 de água, 4 mol nos reagentes. Do outro lado, nos produtos, eu tenho 4 mol de ácido clorídrico e 1 de oxigênio. Eu tenho 5 mols. Então ela vai se locomover para a esquerda e ela vai para onde tem menos mol. Essa reação, então, a inversa, a dos produtos virando reagente, seria predominante. Então, se eu aumentar a pressão, vai da direita para a esquerda a tendência. E se eu retirar a água, tiro concentração, diminuo a concentração da água, que é meu reagente. O que vai acontecer? A tendência é tentar estabilizar gerando mais água. Então, de novo, vai da direita para a esquerda. Vai ácido clorídrico e oxigênio formando cloro e água. Vamos ver se a gente acertou? A resposta está aqui na sequência. Tá aí, ó. Adiciona cloro, vai da esquerda para a direita. Retira ácido clorídrico, da esquerda para a direita. Aumenta a temperatura, da esquerda para a direita. E agora, se eu aumentar a pressão, sentido contrário, da direita para a esquerda. E se eu retiro água, da direita para a esquerda. Molezinha, não é molezinha? Falei que era molezinha. Segunda pergunta.
Atividade 1, atividade 2. Segunda pergunta para vocês me responderem também sobre isso. E agora eu vou deixar vocês pensarem um pouco sozinhos. Ser maldoso? Não, né? Explique o que acontece em cada uma das reações abaixo caso haja aumento de pressão. Vamos pensar em pressão. Então, 2 moléculas de hidrogênio, de gás hidrogênio, de H2, mais uma de oxigênio, gerando 2 moléculas de água. Temos 3 moléculas nos nossos reagentes e 2 moléculas no nosso produto. Tendência quando eu aumento pressão, tá falando aqui aumentar a pressão, aí para onde tem menos moléculas. Então vai da esquerda para a direita. É o hidrogênio mais oxigênio formando água. Essa é a tendência da reação, se eu aumentar a pressão. Na segunda, uma molécula de N2, de gás nitrogênio, com 3 moléculas de gás hidrogênio, gerando 2 moléculas de amônia. Então vamos lá, nos reagentes eu tenho uma de nitrogênio mais 3 de hidrogênio, são 4 mols. E eu tenho como resultado 2 mols de amônia. Se eu aumento a pressão, a tendência é ir para onde tem menos mols. Vai para o lado de formar amônia. Então vai da esquerda para a direita. E a última eu vou deixar vocês pensarem sozinhos. Por quê? Porque é uma molécula de CO2 reagindo com uma de hidrogênio, dando uma de CO e uma de água. Tudo molécula igual. É 2 de um lado, 2 do outro. E agora, gente? Agora vocês se divirtam, tentem essa resposta aí e mandem a resposta das 2 atividades para mim, por favor. Abraço, curte aí o canal do Professor Alê, né? Se inscreve e aí sempre você vai tendo os videozinhos das nossas atividades e já com dicas de resolução. Falou? Abraço, pessoal do Terceirão!